Amém. Gente, que frio que está nesse templo, nessa tenda agora à noite. O pastor Robson disse que se eu quisesse, ele vinha virar a câmera para mostrar para você que está em casa o que está acontecendo aqui e como nós estamos. Então, já que ele se dispôs, eu vou pedir para ele vir aqui e ele vai virar a câmera para você ver em que situação que nós estamos aqui no templo hoje. Inclusive, o pessoal do louvor, se anime, porque nesse sábado tem muito trabalho para recolocar todos os instrumentos que o Fábio, segunda-feira, sozinho, tirou tudo daqui e levou lá para o Ministério Infantil, porque era necessário. Então, a parede já caiu, aqui está sendo colocado o telhado, mas enquanto isso não acontece, nós estamos somente com a lona, como você pode ver, e o vento está gelado aqui dentro, mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Aproveitando, vou mandar um aviso privado para todos os que se inscreveram para a oficina, que nós teríamos no próximo sábado, e nós estamos adiando a oficina, porque com a situação aqui do templo, né, com este atraso que nós tivemos por causa do telhado ali, então a gente vai precisar arrumar aqui no sábado para o culto no domingo. Então a gente não poderá utilizar o templo para fazer a oficina de uma forma adequada. Mas fique muito tranquilo, porque logo em breve, então, a gente remarca a data. Eu já estou vendo com a Silvana, ela está vendo a agenda dela na convenção, para nós marcarmos novamente o dia em que a gente vai poder se encontrar. Mas, de novo, para a honra e glória do Senhor, a gente pode crescer, e nós sabemos que esse crescimento faz parte, né? A espera, estar com o templo desse jeito, mas continue orando para que Deus nos dê direção, discernimento, e a gente possa realmente ampliar, mas também a construção do nosso templo, né? que é a nossa grande oração, para que a gente possa ter espaço suficiente para receber muito mais. Vamos orar? Queremos, Deus, te agradecer nessa noite, agradecer por este tempo de culto, agradecer por aqueles que estão aqui no templo, agradecer, Deus, porque tem pessoas nos visitando aqui nessa noite, aqui no templo, e agradecemos também pelas pessoas que estão nas suas casas, também cultuando ao Senhor junto a nós, que o Senhor possa falar conosco aqui, como também com cada um que está na sua casa, e que toda a nossa atenção esteja voltada para o Senhor, e que o nosso coração esteja conectado ao Teu Espírito. Queremos pedir nessa noite que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor encontre liberdade no nosso coração para ministrar a nossa vida. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém? Nós estamos trabalhando neste segundo semestre com um convite para o avivamento, e nós temos aprendido que o avivamento, ele só vai acontecer na minha vida e na sua vida, quando eu e você, então, negarmos a nós mesmos e nós irmos para a cruz e buscarmos a vontade de Deus. A gente tem visto, talvez contrariando até aquilo que a gente pensava, que o avivamento sem a cruz e o avivamento sem buscar a vontade de Deus, ele não vai acontecer, porque avivar-se é experimentar de Deus e expressar Deus onde Ele nos coloca, mas isso só vai acontecer quando eu negar a mim mesmo. Se eu fico do jeito que eu sou, do jeito que eu quero, do jeito que eu estou, o Senhor não vai me usar. Porque Deus quer que eu faça do jeito dele e não do meu. E muitas vezes nós agimos com Deus como se nós fôssemos os donos da situação e ele deveria nos obedecer, né? Mas Deus não se permite ser manipulado como eu e você às vezes somos pelos filhos ou até fazemos com pessoas, né, na nossa história. Mas Deus quer nos levar a viver o pleno avivamento. E este fluir do avivamento, que é o tema, né, o nosso chamado é ir às águas profundas, cada dia, de cada pregação, nós temos dado um passo naquilo que Deus quer na nossa vida, e esse fluir, o que é fluir? É quando eu me abasteço tanto de Deus, eu tenho tanto de Deus em mim, que eu vou fluir, eu vou transbordar Deus para abençoar pessoas que estão ao meu redor. E eu tenho dito aqui no púlpito que quando eu e você buscarmos a Deus desta forma, então onde eu e você levarmos a palavra, pessoas aceitarão a Jesus, onde eu e você orarmos por cura, o Senhor derramará a cura, onde eu e você orarmos por libertação, o Senhor vai libertar cativos. Por quê? Porque nós estamos buscando, estamos nos negando, e Ele tem o prazer em manifestar a sua glória através da minha vida e da sua e desta igreja, quando nós o obedecemos. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. E nessa noite não será diferente daquilo que Deus tem pedido a mim e a você,
E um dos textos que a gente continua ele no domingo de manhã, mas que nesta noite nós vamos refletir nele, é um texto que fala na verdade a chamada do livro fala um pouco sobre a crise dentro das igrejas, a crise que pode acontecer não só dentro das igrejas, mas dentro dos lares, né? E aqui eu não quero trazer o avivamento só para dentro da igreja, mas quando nós temos uma crise na diferença de gerações, e nós então não conseguimos nos relacionar com gerações diferentes, com idades diferentes, mas eu quero focar sobre isso num dos textos que fala que enquanto cristão, eu e você precisamos ter maturidade espiritual. E a chamada para mim é, sem maturidade espiritual, eu não vou alcançar o avivamento. Sem maturidade espiritual, eu não vou conseguir transformar a minha vida para viver aquilo que Deus quer. Sem maturidade espiritual, eu não vou refletir Jesus, eu vou refletir a mim mesmo. E a maturidade aqui não tem nada a ver com idade. Até porque você encontra pessoas com idade avançada tão infantis, como você pode ter pessoas com idade menor e com uma maturidade espiritual gigante. Né? Pessoas que têm uma experiência com Deus, que resolvem obedecer a Deus, então a maturidade. Tanto nessa questão que nós vamos olhar, como a maturidade na vida não está relacionada apenas à idade. É evidente que na questão da maturidade, aqui enquanto ser humano, a natureza diz que enquanto nós vamos envelhecendo, embora eu não goste desse termo de envelhecer, porque eu não gosto de envelhecer, mas não tem outra opção, né? Enquanto eu vou então amadurecendo, o tempo vai passando, eu vou talvez me desprendendo de muitas coisas, focando naquilo que é necessário e vou aprendendo a ser mais maleável, mais flexível, né? Algumas pessoas olham, alguns de bastante idade, e aí os que conheceram aquele ser já com mais idade, olha ele lá no começo assim, não foi essa candura a vida toda. A vida foi amassando o sujeito para ele chegar lá na frente um pouco mais flexível. Sem dúvida nenhuma, olha para a tua história hoje, na sua idade, não importa qual seja, e olha para a sua vida lá na sua adolescência ou na sua infância e vê a diferença. A gente muda, graças a Deus que nós mudamos. E na vida cristã também é assim. Mas é muito triste quando você vê pessoas que estão na igreja há muitos anos e não conseguem amadurecer espiritualmente. Alguns são doutores da lei. São experts em conhecer a palavra, em abrir a Bíblia, em passear nela para lá e para cá, mas não conseguem, talvez, experimentar deste Cristo misericordioso, transbordar desse Cristo misericordioso sem a lei. Então, o convite dessa noite é, você quer ir às águas profundas? Você quer experimentar do avivamento? Eu não tenho dúvida que sim. O Senhor tem nos convidado, eu tenho visto uma igreja aqui caminhando juntos. Então, para isso, nós precisamos amadurecer. E o texto, não tão fácil de ler, porque ele nos exorta, convido você a abrir a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 3. 3 versículos, o suficiente para nos dar uma bordoada e a gente pensar aqui naquilo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, naquilo que Deus quer transformar a minha vida e a sua, de novo, naquilo que é necessário. Eu não estou aqui levantando o dedo ou julgando, né? Eu olho para a minha história e você olha para a sua. O Senhor olha para nós dois. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 3. A palavra diz assim, estou usando a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Na verdade, irmãos, Paulo está falando com o povo aqui da igreja de Coríntios, tá? Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras, brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? E ele continua, e nós paramos aqui para refletir nesse texto bem curtinho. Vamos orar de novo? Pai, como é difícil olhar para esse texto,
E talvez seja difícil cada um de nós olharmos para nós mesmos. Mas queremos de novo nessa noite pedir que o Teu Espírito nos revele a nós. E aquilo que possa ter de comportamento infantil em nós, diante da Tua presença, que o Senhor abra os nossos olhos, toque o nosso coração, e que nós possamos não só desejar, mas permitir que o Senhor nos leve a sermos tão maduros, que possamos então experimentar deste avivamento que o Senhor tem convidado a Tua igreja. Em nome de Jesus, mais uma vez, nós oramos e agradecemos. Amém. Quando Paulo começa aqui, no verso 1, que ele diz assim, na verdade, irmãos. Então, quando Paulo aqui se refere a irmãos, ele está falando para a igreja. Não é para o povo que está lá do outro lado, não. É para o povo que está dentro da igreja. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Paulo é muito pesado. Porque ele está dizendo assim, eu estou falando com você que está aqui, que é meu irmão, mas que não tem o Espírito de Deus. Porque se você tivesse, eu poderia falar com você, não numa profundidade ou num nível mais alto, mas aquilo que eu iria dizer, você iria entender das coisas espirituais. Então ele diz assim, tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Só este início aqui dá uma pregação imensa na forma em que Paulo aqui começa então a exortar o povo, dizendo assim, olha, se eu trouxer aquilo que eu poderia falar com vocês, e aqui ele compara como se fosse o leite, porque a Melissa está ali começando a tomar o leite, né, o Samuel, o Pedro da Larissa, está aqui mamando enquanto ela estava aqui esse fim de semana ministrando louvor, mas ele precisa do leite, mas ele vai ter que desenvolver musculatura, né, na boca, ele vai ter que desenvolver o intestino, a Melissa já está começando a comer alguma coisa mais sólida, até que chega um momento que está na nossa idade e vai comer o churrasco da vida, aquilo que quer de sólido, né? Glória a Deus, o Robson já disse lá. E a caminhada cristã, nós começamos aprendendo um pouco e ouvindo algumas coisas, e aprendendo algumas coisas de Deus. E aí, enquanto eu vou caminhando com Cristo, eu vou aprendendo mais de Deus, mas de novo, não apenas a decorar textos, mas a viver os textos que eu escuto. Se eu venho para a igreja e eu decoro textos, eu só aprendo textos, mas eu não trago eles para a minha realidade, eu vou ser um religioso que cito textos, que aponta o dedo para as pessoas, mas que não viva a autenticidade do Evangelho. Então eu olho o texto para julgar, para fazer análise, mas eu não uso o texto para uma verdade na minha vida. Se eu venho para uma pregação, eu escuto uma pregação, uma reflexão, e eu não paro para pensar num ponto que seja naquele dia do que Deus quer falar comigo e dizer, Senhor, então o Senhor quer mudar isso? Eu costumo dizer que eu me perdoe, mas eu estou perdendo meu tempo. Porque eu saio de casa, tomo banho, ponho roupa bonita, penteio o cabelo, passo perfume, venho para a igreja, gasto gasolina ou ônibus, chego aqui, só cumpro um protocolo e não trago nada de transformação. É claro que nós não vamos ter mudanças radicais, as mudanças acontecem com o tempo, mas é um passo lento atrás do outro. E eu preciso olhar e enxergar, pelo menos uma interpretação do que Deus está falando e uma disposição de permitir que Ele mude a minha vida. De fato, eu e você não podemos mudar um monte de coisa, mas Ele pode todas as coisas. E para isso eu preciso, então, permitir. E então, quando eu vou permitindo essa mudança, vou permitindo este ouvir, processar, ser transformado, de acordo com o que eu vou andando, eu fiquei pensando, quando estava preparando agora à tardinha essa pregação, de acordo com o que eu vou amadurecendo espiritualmente, eu vou andando, e enquanto eu ando, eu vou caindo. Aquilo que é casca em mim vai caindo, e Jesus vai sendo refletido através da minha vida. E aí eu chego na estatura não perfeita, mas buscando a estatura do varão perfeito que é Cristo, que é o grande chamado nosso, que é o nosso convite desses dias, ir às águas profundas. Para quê? Para refletir mais do Senhor. Então, um dos pontos que o autor trabalha, como eu disse no começo, que é essa divergência que existe, eu louvo a Deus porque eu não vejo isso acontecer aqui, pelo menos ninguém fala, se fala é no oculto, não chega para mim, mas ainda assim nos outros pontos do amadurecimento que nós, enquanto igreja, precisamos ter para andar em unidade, para andar naquilo que o Senhor quer.
O pastor Hernandes Dias Lopes faz um comentário, eu estava lendo um livro dele hoje sobre essa parte do texto, ele diz assim, a gente não deve pensar que existem duas categorias de crentes, o crente carnal e o crente espiritual. Eu achei interessante porque você diz assim, a pessoa é crente carnal. Não existe crente carnal. E crente é quem? Aquele que crê em Jesus. Só existe ou só deveria existir o crente espiritual. Porque se eu me digo um crente carnal, eu não estou com Cristo. Paulo aqui está dizendo. Eu não posso falar com vocês, como ele diz aqui, na verdade, irmão, não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Se eu sou um crente carnal, eu não tenho o Espírito de Deus. Então, se eu quero ter o Espírito de Deus refletindo sobre a minha vida, reverberando através da minha vida, tocando pessoas através da minha vida, eu tenho sim, de fato, que ir para a cruz. Eu não consegue, até porque o poder não é seu, é o de Cristo em mim e em você. E ao longo da caminhada, de acordo com o que a gente anda, quanto mais de nós cai, mais dele na nossa vida. Mas esse exercício não é um domingo, não é só uma temporada em que a gente está falando sobre isso. Isso é, vamos dizer assim, um estilo de vida, mas adotado para não se abandonar mais. Não é um modismo. É de fato o que o Senhor espera de nós, né? Ele diz assim que os crentes carnais e os crentes não tem que existir. Crente carnal e crente espiritual, crente maduro e crente imaturo. Porque não tem espaço. Então, eu posso até estar na igreja, mas não ouvir aquilo que Jesus está dizendo. Não tem como ter recebido Cristo como Salvador, mas ainda não como Senhor. Eu amo saber que Ele é o meu Salvador, mas eu preciso entender que Ele também é Senhor. E o Senhor faz o quê? Comanda, coordena, diz o que é para fazer. E aí eu estou disposto a ouvir o que de fato Cristo quer fazer sobre a minha vida? Ele diz assim, não tem como entender-se justificado, mas ainda não buscando santidade. Eu acho ótimo saber que Cristo foi para a cruz e através da cruz, então, eu tenho vida eterna, existe uma ponte que liga o começo ao fim e eu estou salvo. Mas eu estou salvo, mas não busco santidade? Vivo como vivem as pessoas do mundo, aqui como Paulo diz, também não combina. Afinal de contas, a quem eu e você queremos agradar? Afinal de contas, a quem nós queremos servir? Nós precisamos escolher. Deus não divide espaço. O seu coração, se nós somos cristãos, ele precisa ser o primeiro. Ele não quer a metade para ele, metade. Não, ele é exclusivo. Ele é o Criador. Eu pertenço a Ele. Colossenses diz que tudo começa nele e tudo tem um propósito e tudo encontra um propósito nele, inclusive a nossa vida. Esse texto é muito lindo. Não tem como dizer-se salvo e ainda não obedecer a Cristo. E aí o pastor Hernandes, nesse comentário no livro dele, ele fala que quando eu vivo um evangelho assim, eu vivo uma falácia, ou seja, uma mentira, eu não vivo uma verdade. Nossa, pastor, que difícil. Para mim também. Mas existe um Espírito de Deus que me conduz a viver dessa forma, se eu quero. Então, ele fala que essa compreensão do assim, eu estou salvo, estou na igreja, mas eu vou um pezinho lá fora. Isso cria uma zona de conforto para eu errar, para eu fazer aquilo que eu quero, para eu negar o Evangelho. Então, eu não vou conseguir buscar o avivamento dessa forma. Serei um crente imaturo, como aqui o texto que Paulo coloca, né? Então, em primeiro lugar, a imaturidade é consequência de não se ter um desejo de buscar verdadeiramente a Deus. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, e nós começamos a nos apaixonar pela palavra de Deus, e é muito lindo ver pessoas que estão na igreja há muito tempo e ainda têm paixão pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser algo que nos dê desejo de ler. Nós não deveríamos querer levantar da cama sem ler a Bíblia, porque ela é realmente a instrução para a nossa história. Mas se eu começo a levar uma vida espiritual apática, se eu começo a levar uma vida espiritual sem uma busca, se eu começo a levar uma vida espiritual sem um contato com Deus, então eu vou ter uma imaturidade. Por quê? Eu não estou me aprofundando naquilo que Ele quer. Paulo fala que ele estava dando leite para eles porque eles não podiam receber alimento sólido.
Quando nós moramos no interior do Paraná, em Apucarana, a gente tinha, eu acho que 3 anos de convertido, ou 4 anos. Foi bem no começo da nossa conversão, e eu me lembro, eu já contei essa história aqui de púlpito, que daí o banco me transferiu de volta para Curitiba, e o pastor Jairo Brito Gomes, que era o nosso pastor na época, nos convidou, lá, chegou para mim e para a Tânia, na casa dos missionários que moravam do lado da igreja, e ele foi dobrar o joelho no chão daquela cozinha para orar por nós, eu lembro como se fosse agora, e ele olhou e ele disse assim: Juvenil, Deus não mostra tudo de uma vez só, porque se ele mostrar tudo de uma vez só, a gente foge. Porque a maturidade que eu tinha naquela época, se eu soubesse que eu ia passar por tudo que eu passei para estar aqui hoje, eu não estaria aqui hoje. Não tenho dúvida do que eu estou te falando. E eu louvo a Deus por estar aqui. Olhando para trás, hoje eu não voltaria atrás. Por quê? Eu descobri que obedecer a Cristo é infinitamente melhor do que qualquer outra escolha que eu posso fazer. Mas se naquele momento eu sonhasse o que viria, você pode ter certeza, a minha carnalidade, a minha vontade humana, ela ia falar muito mais alto. Mas hoje eu posso dizer para você que eu sei que os desafios ainda existem, que as lutas são da mesma intensidade, mas hoje eu tenho uma maturidade espiritual maior, buscando em Cristo, que eu não quero voltar atrás. Por quê? Eu descobri que se com Ele é difícil, sem Ele é impossível. Eu, juvenil, não tenho estrutura para caminhar sem Cristo. Eu não tenho. Falo para a Tânia, para minha esposa, que se neste período, tudo que nós vivemos, se nós não tivéssemos Jesus, eu não sei onde eu estaria. Então, a maturidade nos ajuda a olhar a história, enxergar sim que foi difícil, mas enxergar a mão de Deus nos sustentando mesmo no meio da batalha, porque ela não foi poupada, ela não foi retirada. E é isso que é caminhar nessa busca de maturidade. E você pode ver que eu não estou me colocando como alguém que, que legal que foi. Não, pelo contrário, estou dando o meu testemunho. Mas vale a pena. E Paulo aqui está dizendo, né? Eu estou falando com vocês como se vocês fossem pessoas que não têm maturidade para caminhar naquilo que Deus quer para vocês, né? Alguns pensam que a diferença que ele coloca entre leite e carne aqui que seria para diferenciar quem está começando e quem está lá na frente já está comendo carne. Não, não obrigatoriamente. Algumas pessoas que começam a conversar comigo em gabinete, que começam a fazer o discipulado, e eu vejo o quanto o Espírito de Deus, assim, de forma estrondosa, já está falando com elas, e como elas estão captando aquilo que Deus quer, e como elas estão entregando, e eu não tenho receio de que aconteça um retorno, porque eu vejo autenticidade naquilo que Cristo está fazendo, e no quanto abriu-se o coração para ouvir de Deus. Hoje eu atendi uma jovem, hoje à tarde, que tem vindo para os discipulados, e eu vendo esse encontro radical que ela teve com o Senhor, de começar a passar por essas lutas para amadurecer aqui, naquilo que é retirado, que é do mundo, ou naquilo que pode vir de confronto para ver se ela desiste, e ela numa autenticidade com Cristo tão lindo de ver, tão lindo, mas tão profundo, que deveria ser assim também, e deve ser assim na minha vida e na sua, que eu olho para ela e eu consigo imaginar aquela menina daqui a alguns anos, assim, voando como águia, como a gente canta, por essa experiência com Jesus. Uma experiência real, que dá a oportunidade, já no começo, de amadurecer. Como foi o começo da tua caminhada com Cristo? Você lembra se vieram desafios? Você lembra se você já foi confrontado logo no começo? Infelizmente, às vezes no começo a gente está mais disposto a pagar o preço. Mas essa disposição não pode ser apagada pela história. Essa disposição não pode ser bloqueada ou a gente não pode relativizar. Né? Ele precisa e ele quer ser o primeiro sempre na minha vida e na sua. E nós precisamos não só buscar ele em primeiro lugar, mas desejar nos aprofundar, para que a gente possa amadurecer espiritualmente. Quando nós viemos de novo estudar sobre o avivamento e qual é a proposta, é que essa igreja esteja de braços abertos, que eu e você, onde nós formos, foi o grande apelo de domingo à noite, onde você estiver, lembre-se que você é um servo de Jesus. Se eu não estou maduro espiritualmente, se eu não estou na profundidade do Espírito, se eu não estou num avivamento, muitas vezes eu vou falar de mim e não de Cristo.
E aí eu não consigo ser um emissário, eu não consigo tocar, eu não consigo ser de fato aquele que nós queremos ser nas mãos dele. Não existem doutrinas secretas, né? Quando fala, o crente que já está há 20 anos é maduro. Não. A palavra que é estudada no começo, para aquele que está começando, é a mesma que é estudada lá na frente com quem está caminhando. A palavra não muda, a palavra é a mesma. A palavra que a Simone e os professores de EBD estudam lá com as crianças é a mesma que nós estudamos aqui. É claro que numa linguagem que a criança entenda. E é claro que a gente trabalha a ideia de que a criança vai crescendo, essa palavra tem que ser reproduzida na linguagem dela já adolescente, depois jovem, depois maduro, para ele entender que o Deus da infância é o mesmo de hoje e de sempre, e o Deus que atendia as demandas da infância atende a demanda de adulto, mas ela é a mesma, a palavra não muda, concordam? A palavra é a mesma. A forma de aplicar é diferente. E ela é aplicada ontem, hoje e sempre. Então não existe assim, chegou alguém na igreja, então eu vou trabalhar um texto menos. Não, pelo contrário. Mas a forma em que você vai se colocar diante do texto, diante de Deus, diante da palavra, é que vai fazer a diferença na sua vida. E Deus está disposto a se revelar a mim, a você e todo ser humano que abriu o coração. Porque Deus quer este encontro e esse relacionamento comigo e com você. Um outro texto, né? Paulo fala lá das crianças espirituais, mas Hebreus 5, de 11 a 14, revela que a maturidade não é apenas em questão de conhecimento, mas sobretudo de prática. Bem interessante. Ele fala que a maturidade só vai acontecer na prática. O que Jó fala lá no final do livro dele? Antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço de perto. Por que Jó conheceu Deus de perto? Porque ele viveu as lutas dele e Deus ali presente. E Jó não apostatou-se da fé, Jó não se afastou de Deus. Jó desenvolveu maturidade espiritual? Sim. É um belo exemplo para a gente seguir. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos as lutas de Jó. Em nome de Jesus, não queremos. Pode ser mais leve, Senhor. Mas Jó é um perfeito exemplo para nós. Pensei nisso agora, é um perfeito exemplo, não é? De alguém que viveu as lutas, amadureceu e continuou firme na presença do Senhor. O que acontece com Jó no final? Ele tem uma restituição. E a gente vai ficar firme, não é porque a gente quer que Deus dê muito mais do que a gente tinha, porque nós queremos de fato agradar ao Senhor e viver aquilo que Ele quer. Então, se eu escuto a palavra e eu não transformo ela em verdade, quando vem as lutas eu corro para um canto. Senhor, eu não quero saber disso, eu vou escolher o meu caminho. Deus deixa escolher. Eu não vou amadurecer. Algumas pessoas, mesmo nas questões naturais da vida, quando vem os problemas, ou terceiriza, ou faz a negação, ou foge, porque eu não quero amadurecer. Porque dói. Amadurecer dói. Crescer dói. Não tem, quando nós casamos, entramos no casamento cheios de ilusão, expectativa. Está aqui o Gabriel, tadinho. Daqui a pouco vem a realidade, vem a realidade, ela é real. Mas vale a pena, crescer dói, mas você não vai ficar, o Gabriel não vai ficar o resto da vida na casa da mãe dele, do pai dele. Vai reagir, vai crescer, em nome de Jesus. Nós crescemos nas nossas lutas. Se você não enfrenta, se você não passa pelas lutas, você vai passar pela vida sem crescer. E na questão espiritual também é assim, A crente que nunca se desenvolve, não se aprofunda, estão sempre no leite. Como é triste. Como é triste ver, de novo, o crente, aquele que crê em Jesus. Sempre no pires, no raso, nunca na profundidade daquilo que Cristo quer. E aqui ele fala, por que os crentes de Coríntios eram bebê? Porque eles ouviam e não colocavam em prática. Ouviam e não colocavam em prática. Os crentes de Coríntios não exercitavam o que escutavam, então, consequentemente, eles eram crianças. Um crente maturo, olha só, ele está sempre empolgado. E aí eu vi um termo tão usado hoje, um termo que eu não sabia a definição dele, eles chamam de rudimentos. Diz que os crentes imaturos estão sempre empolgados com os rudimentos. O que é rudimento? É coisas do início. Com aquilo que foi aprendido. Eu estou empolgado com as primeiras palavras que eu escutei, mas eu só fico nelas. Eu não vou além.
Eu não vou desenvolver. Sabe, é como se você entrasse num trabalho e te ensinaram um pequeno passo e você não quer aprender mais nada. Fazer só isso. É o rudimento, é só o início. Mas Deus tem muito mais para mim e para você. E Deus quer se revelar a mim e a você muito mais. E Deus quer nos usar muito mais. Deus não quer que a gente fique contido, mas Ele quer nos levar realmente à profundidade da experiência com Ele, com o Espírito de Deus, para sermos aqueles que Ele quer. Se você quer viver o avivamento, então, se negue, em nome de Jesus, a ficar no leite. Mas peça para que Ele te leve profundo, às águas profundas. E a forma maior autenticidade de Deus falar com você está aqui, na Bíblia. Leia, se aprofunde. Não precisa virar um teólogo, mas vire um conhecedor da palavra de Deus. E acima de tudo, transforme ela em verdade na sua vida. E aí eu não tenho dúvida que Deus falará com você e através de você. O alvo de Deus é que eu e você sejamos maduros o suficiente para sair por este mundo afora onde Ele nos envia para trazer pessoas para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Nós somos missionários, onde Ele nos encaminhar. Amém? Vamos orar? Desafio, né? O que Deus espera de você? Qual é o teu comportamento diante dos desafios que Deus tem permitido? Né? Se tudo tem um propósito dele, muitas vezes as lutas nos levam a desprender-nos de nós mesmos, buscarmos mais dele e amadurecer para ver aquilo que ele fará na minha vida e na sua. Queremos, Pai, nessa noite te louvar, queremos te engrandecer, queremos te agradecer, embora o nosso coração se aperta, porque quando nós refletimos nessa palavra, nós entendemos que para crescer, tanto fisicamente, quando a criança está crescendo, o adolescente, ele sente as dores dos ossos, as dores musculares, e sabemos que contigo também não é diferente. Não que o Senhor tenha prazer na dor, mas sabemos que negar a nós mesmos dói, e nós não chegaremos à estatura que o Senhor quer, se tiver mais de nós e menos do Senhor na nossa vida. Então, tem misericórdia de nós. Queremos pedir que o Senhor possa agir segundo o teu querer na nossa vida, começar na minha. E que nós possamos ter a confiança que o Senhor tem prazer em nos abençoar, e não em nos atrapalhar ou nos amaldiçoar, pelo contrário. Quando nós passamos a entender que é aquele texto que fala que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, inclusive naquilo que nos leva a amadurecer e a crescer na tua presença. Abençoa-nos nesses dias, leva-nos além, leva-nos mais alto, segundo a tua vontade, e na medida em que nós temos estrutura, mas queremos que o Senhor estique essa estrutura e este elástico, porque nós não queremos ser crentes com inanição. Abençoa cada um que está no templo aqui nessa noite, abençoa aqueles que nos acompanharam nas suas casas e que a gente possa continuar essa semana firmes, convictos de que o Senhor tem projeto e propósito para a nossa vida. E esse projeto e esse propósito é para a honra e glória do seu nome e não do nosso. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o rosto dEle sobre você, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te abençoe ainda nessa semana. Amém? Um abraço, fique com Deus e uma boa noite para todos.